Você já olhou para suas plantas e se perguntou: por que elas não crescem? Você rega, muda de lugar, conversa com elas, e mesmo assim, as folhas murcham, as pontas secam e o crescimento parece parar de repente. É como se algo invisível estivesse bloqueando a vida que deveria florescer ali. A verdade é que toda planta fala com quem sabe observar, e quando ela não cresce, não é preguiça da natureza, é um sinal silencioso de que algo está em desequilíbrio. Nesse vídeo, você vai descobrir os 5 motivos mais comuns que impedem suas plantas de se desenvolver, e principalmente, como resolver tudo isso em apenas uma semana. E o melhor, com pequenas mudanças simples, naturais e acessíveis. Cada planta tem seu próprio ritmo, sua forma de se expressar e de pedir ajuda. E quando aprendemos a ouvir, a natureza responde com novas folhas, flores e uma energia que muda todo o ambiente. Mas antes de revelar o primeiro erro, eu quero que você olhe para sua planta favorita. Observe as folhas, o solo, a cor, a textura, porque talvez o problema não esteja nela, mas no jeito como você está cuidando. E o primeiro motivo é o mais comum de todos, quase ninguém percebe, mas ele é responsável por mais da metade dos casos de plantas que param de crescer. Erro número 1: a luz errada. Muitas pessoas acreditam que basta colocar a planta perto de uma janela e pronto, problema resolvido. Mas o que quase ninguém sabe é que cada espécie tem uma necessidade diferente de luz, e essa diferença é o que separa uma planta vibrante de uma planta estagnada. A luz é o alimento invisível da natureza. É através dela que a planta respira, cresce e cria energia para florescer. Quando a luz é pouca, a planta entra em modo de economia. Ela sobrevive, mas não cresce. As folhas ficam mais espaçadas, pálidas, e o solo tende a ficar úmido demais. Já quando há luz em excesso, as folhas queimam, as pontas secam e a planta começa a fugir do sol, tentando se proteger. Por isso, o segredo está no equilíbrio. Coloque plantas de sombra em ambientes de luz indireta, perto de janelas que recebem claridade, mas não sol direto. Espécies como samambaias, jiboias e zamioculcas adoram esse tipo de luz suave. E para as plantas de sol pleno, como suculentas, pimenteiras ou jade, garanta pelo menos 4 a 6 horas de luz solar direta por dia. Uma dica simples: observe a sombra. Se ela estiver muito fraca, a luz é insuficiente. Se estiver nítida e intensa o dia todo, talvez esteja demais. Ajustar a posição da planta pode mudar completamente o resultado, e em poucos dias você verá novos brotos surgindo. A luz certa é como um toque de renascimento. Ela desperta a energia vital e ativa o fluxo natural de crescimento. E agora que a luz está equilibrada, é hora de olhar para um segundo fator. Aquele que parece simples, mas é o que mais mata plantas silenciosamente: a água. Acredite, o erro não está em esquecer de regar, e sim em regar demais. Erro número 2: a água em excesso. Regar é um gesto de amor, mas até o amor, quando em excesso, pode sufocar. A maioria das plantas que param de crescer não sofre por falta d'água, e sim por ter água demais. O solo encharcado impede que as raízes respirem. Elas precisam de oxigênio, e quando não conseguem, começam a apodrecer em silêncio. A planta ainda parece viva por alguns dias, mas por dentro já está lutando para sobreviver. Se suas folhas ficam amareladas, moles, ou o solo demora muito para secar, esse é o sinal de alerta. O segredo é simples: regue apenas quando o solo estiver quase seco, nem antes nem depois. Toque a terra com o dedo. Se ela estiver úmida até a segunda falange, espere mais um pouco. Se estiver seca, é hora de dar água, mas sem afogar. E sempre que possível, use um borrifador. A névoa leve imita o orvalho da manhã e refresca as folhas sem encharcar o solo. Plantas de folhas finas como samambaias e lírios gostam de umidade no ar, não de solo molhado. Já suculentas e cactos preferem secar completamente entre as regas. Regar com consciência é um gesto de equilíbrio. É entender que o cuidado verdadeiro respeita o ritmo da natureza. A planta não precisa de mais água, ela precisa de atenção. E quando você encontra esse ponto ideal, ela responde com vida, cor e crescimento. Agora que já entendemos o papel da água, precisamos olhar para outro detalhe que muitos ignoram, mas que define o sucesso de qualquer planta: o solo. O tipo de terra que você usa pode ser o grande vilão do crescimento. Erro número 3: o solo errado. A terra é o coração da planta. É ali que tudo começa. E muitas vezes é ali também que tudo para. O solo é o que alimenta, sustenta e protege as raízes. Mas quando ele é pesado demais, compacto ou sem nutrientes, ele se transforma em uma barreira invisível.
A planta tenta crescer, mas não consegue respirar. Suas raízes ficam presas, o crescimento trava e com o tempo ela enfraquece. A primeira coisa que você precisa entender é que cada planta tem um tipo de solo ideal. Plantas tropicais como lírios, samambaias e jiboias preferem uma terra leve, rica em matéria orgânica e que mantenha a umidade sem encharcar. Já suculentas e cactos precisam de um solo mais arenoso e drenável, quanto mais seco melhor. Um erro comum é usar terra de jardim pura, que costuma ser muito compacta. Ela impede a passagem de ar e água e as raízes literalmente sufocam. Como corrigir? Misture partes iguais de terra vegetal, areia grossa e substrato orgânico. Essa combinação cria uma base leve, fértil e arejada, perfeita para a maioria das plantas domésticas. Você pode adicionar casca de arroz carbonizada, humus de minhoca ou fibra de cocô, que melhoram a drenagem e deixam o solo cheio de vida. O solo ideal é aquele que ao apertar na mão se une, mas se desfaz facilmente. Nem seco demais, nem pesado. Quando você dá à planta um solo vivo, ela responde com gratidão, e você verá novas folhas, raízes mais fortes e uma cor muito mais intensa. O segredo é simples: o crescimento começa de baixo para cima. E agora que a base está firme e saudável, chegou o momento de falar sobre outro fator decisivo: o vaso. Sim, até o tipo de vaso pode impedir o crescimento das suas plantas. Erro número 4: o vaso errado. Às vezes, o problema não está na luz, na água ou no solo. Está no espaço que a planta tem para viver. Assim como nós, as plantas também precisam de um lugar que permita respirar e crescer. Quando o vaso é pequeno demais, as raízes se enroscam, competem por espaço e começam a sufocar. O resultado? A planta parece estagnada, não cresce, não floresce e aos poucos, perde o brilho. Um sinal claro é quando você vê as raízes saindo pelos furinhos do vaso ou levantando o substrato. É o jeito da planta dizer: eu preciso de mais espaço. Como resolver? Faça o replantio com cuidado, preferindo vasos que sejam de 2 a 3 centímetros maiores do que o atual. Se o vaso for grande demais, o solo vai reter umidade por muito tempo e pode apodrecer as raízes. Por isso, o equilíbrio é essencial. Dê preferência a vasos com furos de drenagem. Isso evita o acúmulo de água e ajuda o ar a circular entre as raízes. Vasos de cerâmica e barro são ideais porque respiram, deixam a terra secar naturalmente e mantêm a temperatura agradável. Após o replantio, não esqueça de deixar a planta alguns dias em local de luz indireta. Assim, ela se adapta sem estresse ao novo ambiente. Trocar o vaso é dar à planta a chance de recomeçar. E muitas vezes é esse pequeno gesto que desperta o crescimento que estava adormecido. Mas existe ainda um último motivo, um que não está no solo, nem no vaso, mas no ar. E é esse detalhe invisível que pode estar travando o desenvolvimento das suas plantas, mesmo que tudo o resto pareça certo. Erro número 5: o ar e a energia do ambiente. Esse é o detalhe que quase ninguém nota, mas que faz toda a diferença. O ar que circula entre as folhas é o que renova a vida da planta. Quando o ambiente é fechado, abafado ou sem movimento, as folhas perdem vitalidade. A umidade se acumula, fungos aparecem e o crescimento desacelera. Como corrigir? Permita que o ar entre todos os dias. Abra janelas, deixe o vento tocar as folhas e, se possível, gire o vaso uma vez por semana para que todos os lados recebam luz e ventilação. Além do ar físico, existe também a energia invisível, aquela que vem do ambiente, das pessoas e das emoções que circulam por ali. As plantas sentem o clima do lugar. Elas crescem melhor onde há calma, alegria e presença. Se o ambiente é carregado, tenso ou barulhento demais, até as folhas parecem se retrair. Por isso, cuidar das plantas é também cuidar de si e da energia que você compartilha. A natureza responde ao que você transmite. Uma planta que recebe atenção floresce. Uma que é esquecida se cala. Então, observe suas plantas. Toque, converse e limpe as folhas. Mude de posição quando precisar. Pequenos gestos feitos com intenção transformam o crescimento. Em uma semana, você verá diferença não só nas folhas, mas também em você. A natureza não tem pressa. Ela apenas floresce quando é respeitada. Agora me conta aqui nos comentários. Qual desses 5 erros você acredita que mais estava afetando suas plantas? Deixe se você vai começar essa mudança hoje. E se quiser continuar aprendendo com leveza e descobrindo os segredos das plantas, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque quando você entende a linguagem da natureza, ela te ensina o verdadeiro sentido de crescer.